Olá, meu nome é Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre os paradoxos criados pelo filósofo Zenão. É importante dizer antes que existem dois filósofos da antiguidade com esse mesmo nome. Esse dos paradoxos é o Zenão de Eleia, que viveu aproximadamente entre 488 e 430 a.C. E ele era discípulo do Parmênides, ou seja, um defensor do monismo, que é a doutrina que negava ou colocava em dúvida o movimento. O outro Zenão, que viveu muitos anos depois, foi o fundador do estoicismo e não tem nenhuma relação com o tema aqui. Bem, esse Zenão, que é o Zenão dos Paradoxos, pelo que a gente sabe, ele escreveu um livro com 40 paradoxos em que ele questiona a noção de movimento. Infelizmente, esse livro se perdeu e o que sobrou pra gente foram apenas alguns desses experimentos, comentados principalmente por outros autores, como, por exemplo, o Aristóteles. O Aristóteles, inclusive, chegou a afirmar que o Zenão era o criador da dialética, usando a argumentação por paradoxos, especialmente a redução ao absurdo, que é uma estratégia que consiste em pegar uma tese e levar ela ao absurdo para mostrar as falhas, as contradições que aparecem ali. E é assim que ele procede em relação ao movimento. O paradoxo mais famoso do Zenão é o da corrida entre Aquiles e a tartaruga. Aquiles, o grande herói grego, entra numa disputa contra uma tartaruga. Como é óbvio que o Aquiles é mais rápido, a tartaruga tem então uma vantagem. Vamos dizer que seja uma vantagem de 40 metros. E aí começa a corrida e a gente percebe então a dificuldade para o Aquiles alcançar e ultrapassar a tartaruga. Ela continua se movendo ainda que pouco, mas o principal problema é que para Aquiles percorrer os 40 metros, que são a vantagem que a tartaruga tem, antes ele tem que percorrer a metade. Só que para poder fazer os 20 metros, ele precisa fazer a metade, que são 10. Para fazer esses 10 metros, ele precisa percorrer 5. E como esse espaço pode ser dividido ao infinito, esse percurso é impossível de vencer. Eu sei aqui o que você vai dizer. O Aquiles vai alcançar e ultrapassar a tartaruga facilmente. E o Zenão sabia disso, porque a proposta dele não é negar por completo a experiência comum, mas sim fazer uma argumentação teórica que mostre a contradição entre a experiência comum e o pensamento abstrato. A principal questão dele nesse paradoxo é que ele trabalha com a ideia de que, sendo a divisão do espaço infinita, considerando que a gente pode pegar esse espaço e dividir ele infinitamente, a gente nunca vai alcançar esse infinito. Logo, o próprio movimento é inviável. Mas um jeito interessante de contestar essa tese é demonstrando que, mesmo uma sucessão de infinitos, pode ter sim um resultado finito. É meio estranho isso, né? Mas pensa num quadrado. Esse quadrado tem uma área específica. E aí você pode dividir esse quadrado em duas partes. Então você pode pegar uma dessas partes e dividir em mais duas, e depois uma outra parte dividir em mais duas, e você vai fazer isso infinitamente. A gente realmente pode fazer isso até o infinito. Mas pensa aqui comigo. Mesmo dividindo o quadrado, a área dentro dele até o infinito, essa divisão vai ocorrer sempre dentro da área total do quadrado. Ou seja, a soma dessa divisão infinita vai ser um resultado finito. O mesmo vai acontecer com o percurso que Aquiles tem que vencer. É verdade que a gente pode dividir os 40 metros até o infinito. Mas, ainda que a divisão vá até o infinito, a soma desse infinito é sempre 40 metros, que é uma distância que o Aquiles vai percorrer, sei lá, em alguns poucos segundos. Mas esse não é o único paradoxo que ele criou. Um outro bem famoso é o da flecha imóvel. Nesse paradoxo, o Zenão fala que uma flecha atirada em um alvo está imóvel em todo o percurso. Ou seja, o movimento não existe, porque o processo da flecha indo do arqueiro até o alvo é uma sucessão de momentos parados. Eu sei que parece estranho, mas pensa numa linha desenhada. Ela pode ser considerada como um objeto inteiro, mas pode também ser entendida como uma sequência de pontos que de tão juntos formam essa coisa só que é a linha que a gente está vendo. Ou então pensa num filme em que a sequência de movimentos é na verdade um conjunto de quadros que, vistos de forma isolada, estão em repouso. Quando a gente junta todos eles em sequência, aí sim a gente vê o movimento. É assim que o próprio Zenão entende, então, o movimento. Claro que a flecha sai de um ponto e chega no outro. Ele não vai questionar isso. O que ele vai afirmar é que cada momento do trajeto é um momento de repouso. Mas por quê? Porque qualquer coisa ocupando espaço está em repouso. E uma coisa que se move ocupa um espaço do seu próprio tamanho. Logo, o que se move está sempre em repouso.
Eu sei que é meio confuso, e até porque é confuso, é difícil de contestar no primeiro momento, mas assim como no outro paradoxo, aquele do Aquiles, aqui também tem um erro. E esse erro tem a ver com o fato de que essa ideia de que o que se move está em repouso só seria verdade se a flecha ocupasse sempre o mesmo espaço. Mas não é isso que acontece. A gente, aliás, só pode pensar sobre a possibilidade do movimento não acontecer, no caso desse da flecha, porque, contraditoriamente, a gente vê a flecha se movendo. Ou seja, ela ocupa diferentes espaços, não o mesmo espaço. Então ela não pode estar sempre em repouso. A gente pode até tentar argumentar junto com o Zenão, tentando usar o exemplo do filme que eu mencionei antes. Você vê cada quadro isolado e cada quadro está parado. E aí a gente bota eles juntos, né, numa sequência rápida, e a gente vê o movimento. Mas quando você olha os quadros parados, você percebe que estão acontecendo coisas diferentes em cada um deles. Ou seja, existe uma ideia de movimento mesmo nesses quadros parados. Só que vamos pensar assim, ainda que a gente identifique esses erros nos argumentos do Zenão, né, eles não vão resistir a uma análise muito rigorosa, né, da matemática, enfim. Ainda assim, eu acho que eles são importantes porque eles conseguem sim mostrar que a experiência cotidiana pode ser contestada por uma análise abstrata da realidade. Nem sempre o que a gente vê ou o que a gente sente é exatamente o que acontece, porque os nossos sentidos são adaptados para permitir que a gente tenha uma relação com o mundo. Mas isso não significa que o que a gente vê é o que realmente existe. E hoje a ciência tem inúmeros exemplos de como a nossa percepção é apenas uma interpretação que a gente faz da realidade. O fato, por exemplo, de que outros animais percebem o mundo de outro jeito, eles conseguem ver mais ou menos cores, ouvir mais ou menos sons, mostra que o que a gente sente não é exatamente o que a realidade realmente é. Sendo a realidade mesma, digamos assim, uma coisa inacessível, e isso era uma coisa que o Zenão já conseguia intuir com esses paradoxos. Bem, é isso que eu queria trazer. Não sei como é que você percebe esses paradoxos do Zenão. Como eu falei, eu acho que eles são importantes mesmo que a gente consiga contestar os argumentos dele. Mas é isso. Se você tiver qualquer coisa para comentar comigo, deixa um comentário ou me manda um e-mail no contato@marcosramon.net. Até mais. Tchau.